Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Editora NPE. Eu sou a Gisele e estou aqui com o nosso mentor de escritores, Jefferson, para trabalhar com vocês um assunto bem legal, bem importante. Boa noite, pessoal. Sou Jefferson Macaia, mentor de escritores, membro da Academia de Letras do Brasil e sócio da Editora NPE, junto com a Gisele aqui. Há 4 anos trabalhando aí com escritores, transformando pessoas em escritores das suas próprias histórias. E hoje nós vamos fazer um tema bastante importante para você que é um escritor iniciante, você que é um escritor independente. Qual é o tema de hoje, Gisele? A gente vai falar hoje sobre como estruturar a narrativa de um livro, né? Então, boa noite, Luzi, a Luziane, muito querida. E a gente vai falar, então, para vocês hoje sobre como estruturar a narrativa de um livro. De que forma? Para que a gente consiga construir essa história, você consiga construir a narrativa do seu livro sem que ela fique perdida ou cansativa, né, Jeff? Isso. É muito importante, né, pessoal, quando você vai estruturar um livro, né, quando você vai pensar na escrita do seu livro, também pensar na narrativa dessa história, né? Como você vai contar, se há personagens, como é que vai ser os conflitos, os desafios, as superações desses conflitos e desafios. Na essência, a narrativa é como vai ser o desenrolar da história ao longo dos capítulos do seu livro, né, Gisele? Exatamente. E um dos elementos mais importantes para isso é o arco dramático. O que é um arco dramático? É a forma como você vai contar essa história. Então, ela vai ter que ter um início, vai ter que ter um clímax e vai ter que ter uma resolução, né? A Lu e o Lauro estão assistindo a live junto com a gente, né? Então, para a gente conseguir ter um bom arco dramático, é importante que a gente consiga organizar os conflitos. É a forma como a gente vai apresentar os conflitos, é a forma como a gente vai fazer com que o clímax da história apareça, mesmo quando você está contando a sua história. Você começa contando a sua história ali do início, quando eu era pequeno, acontecia assim, acontecia assado e tudo mais, e você vai conseguir, aos poucos, contar a sua história, envolvendo o seu leitor para que ele realmente queira, sabe aquele gostinho de quero mais, assim, eu quero saber o que está acontecendo depois, eu quero saber o que vai acontecer, eu quero saber como é que essa história acaba. Isso é o arco dramático, né? Resumindo tudo que a Gisele falou aqui, né, é uma linha ascendente que guia o protagonista da história de uma situação inicial até a sua transformação final. Mas, Jefferson, o que quer dizer isso? Vou falar sobre a minha história de vida ou de um momento de superação. Você vai ter que contar quem era você antes desse momento acontecer, vai ter que contar o desenrolar, como é que você passou por esse momento de desafio, né? E superou esse desafio e finaliza com o quê? Com quem é você após esse desafio, né? O que você se transformou, quem é você hoje, qual é a nova pessoa após esse desafio. Na essência, seria o início, meio e fim da sua história, esse arco dramático da história, claro, com algumas pitadas de conflitos, desafios, e assim vai o desenrolar da história. O método mais eficaz para a gente conseguir construir este arco dramático é a divisão de capítulos. Quando a gente fala da história de uma pessoa, geralmente a gente trata o quê? Essa linha temporal. A infância, adolescência, vida adulta, trazendo o quê? Trazendo o desenrolar da história que levou à situação que a pessoa quer apresentar e de que forma, finalizando, de que forma que essa situação foi resolvida ou está sendo resolvida, né? A lição que esse protagonista aprendeu com essa lição, né? E é muito, muito legal, assim, esses dias eu estava num workshop da escrita com jovens de 12 a 15 anos e uma pergunta muito interessante de uma jovem foi: mas por que organizar o livro em capítulos? Né? Aí eu expliquei para ela que, assim, todo escritor, quando ele pensa na organização do livro, ele divide em capítulos pelo seguinte, né? Você não começa um livro e termina ele no mesmo dia, a não ser que ele for muito envolvente e que você não tenha nada para fazer.
A divisão de capítulos ela serve justamente para você contar a evolução da história e também para que você divida em partes e que os seus leitores possam ler cada capítulo e fazer uma reflexão de cada capítulo. Muito importante, e aqui aquele dia no workshop eu falei para essa jovem, foi o quê? É que a história ela tem que ter um meio, um início, meio e fim, a história do livro, e cada capítulo tem que ter seu início, meio e fim, como muito bem colocado pela Gisele aqui, sempre deixando aquela pitada, um gostinho de quero mais, tanto no final da história do seu livro, de repente se você vai contar, vai dar sequência no livro, quanto no final de cada capítulo, quando você vai convidar o seu leitor para uma reflexão, quando você vai deixar o seu leitor pensativo e curioso para seguir a leitura no próximo capítulo. Exatamente. Então, a gente sempre fala, a gente chama isso de gancho. É quando você deixa um gancho para que a pessoa tenha o interesse para continuar lendo e para continuar acompanhando essa sua história. Da mesma forma que livros que são sequenciais, livros que são em séries, também a gente deixa no final do livro um gancho para que o seu leitor esteja curioso para saber qual é a história do próximo livro, o que o próximo livro vai trazer, de que forma ele vai acompanhar ou ele vai completar aquela história que iniciou no primeiro livro. É uma das características que a gente sempre traz para os nossos escritores, né, principalmente os mentorados quando trabalham com a gente, que ao final de cada capítulo traga essa reflexão, traga um momento de alguma atividade, um momento de desafio, porque na essência de verdade ninguém compra um livro porque ele é legal. A pessoa não compra o livro para ler e diz assim, eu achei legal. Não, ela quer adquirir um conhecimento, ela quer passar por um processo de transformação ou ela quer aprender algo novo. Então, se você deixa ao final de cada capítulo uma tarefa, um desafio ou alguma coisa, uma reflexão para o seu leitor, o que acontece? Você prende a vontade de ele continuar lendo seu livro e, mais legal de tudo, que ele te acompanhe fora da história do seu livro, né? A gente tem aqui vivido muito essa questão da era do marketing digital, né? E já falamos várias lives aqui que hoje o escritor ele não compra um livro de uma editora, muito diferente do que era no passado, né? Hoje o escritor ele compra o livro do escritor, ele quer conectar com o escritor. E quando você faz esses ganchos, essas pegadas no final de cada capítulo, levando ele para uma reflexão, o que você faz? Você conecta a sua história com a história ou a transformação do seu leitor. Essa conexão ela leva para além do livro. Né? Ela vai que essa pessoa, o seu leitor vai querer te conhecer, quem é você no dia a dia, enfim. E é para isso que você gera uma conexão. Se você pensa numa jornada de escritor, seguir uma carreira de escritor, é muito importante que você trabalhe esse gancho no final de cada capítulo, no final de cada história do seu livro. E uma das coisas que a gente tem que trabalhar para não se perder nessa questão dessa construção desses ganchos é evitar que o planejamento, que o enredo seja confuso, repetitivo ou prolixo, porque ele fica dando voltas e voltas e voltas e voltas sem chegar a lugar nenhum. Qual é a melhor maneira disso acontecer? É fazendo um bom planejamento. Então, fazendo um planejamento, a gente evita essas armadilhas. De que forma, Jeff, que a gente orienta os nossos mentorados a fazer, então, esse planejamento de capítulos, para não cair nessa armadilha de ficar um enredo confuso ou parecer um livro desorganizado? Quando você estrutura um livro, né, a gente sempre pensa na estrutura de um livro como capítulos. E a grande virada de chave para você que é um escritor iniciante, para você que está pensando em escrever um livro, é você vencer o temor da página em branco. E o que é esse temor, esse medo da página em branco? É você olhar para o título do capítulo e não saber o que escrever. O que a gente orienta e recomenda para os nossos escritores e mentorados? Que eles estruturem, cada capítulo coloquem ali umas ideias, de 3 a 4 ideias principais de cada capítulo. Para quê? Para que você já tenha um início quando for sentar para escrever. Lembrando, né, pessoal, quando você estrutura, quando você planeja a história de um livro em capítulos e coloca as ideias principais, você não vai sentar no mesmo dia e começar num dia e terminar no mesmo dia.
Muitas vezes um livro leva meses, semanas, meses e até anos, dependendo da complexidade da história. E quando você está estudando e planejando esse livro, o que acontece? Você coloca essas ideias principais. Eu sempre digo 3 ideias principais e 3 a 4 ideias principais. Por quê? Porque quando você coloca 3 ideias principais, você vai sempre pensar no início, no meio e no fim do capítulo. Essas ideias principais, elas vão fazer o que um escritor, quando ele sentar a bunda na cadeira para escrever. Poxa vida, quando eu planejei esse capítulo lá no início do meu livro, eu disse que eu ia falar sobre isso aqui. E esses 3 assuntos aqui vão me nortear para a escrita daquele capítulo. Mas, Jefferson, no desenrolar da história, mudou um pouco essa situação. Não tem problema, você pode mudar lá na frente. Mas o mais importante é você sim planejar essa história para que não fique dando rodeios e a história acabe ficando cansativa, muito prolixa. Quando você desenha essas ideias principais em cada capítulo, você já tem uma ideia de como você vai escrever o seu livro e já sabe o que vai ser tratado de assuntos em cada capítulo do livro, o que evita que você tenha uma escrita prolixa, uma escrita cansativa e uma escrita com rodeios. E importante, isso vale também para quando você está escrevendo, por exemplo, uma ficção. Se você tem os personagens, a partir do momento que você vai começar a escrever a história desses personagens, você já tem que ter muito claro quem é esse personagem, qual é a importância dele nessa história, qual vai ser o arco de transformação desse personagem. Ele é um mocinho, ele é um vilão, ele é um falso vilão, né? Eu vou trazer um exemplo para vocês daqui a pouquinho, para vocês entenderem bem, mas é importante que vocês saibam qual será o caminho que vocês já tenham escrito em algum lugar, qual vai ser o caminho que esse personagem vai trilhar na história, antes mesmo de você escrever a história. Porque daí você sabe quem é essa pessoa dentro do seu livro, o que ela está fazendo ali, o que ela deve representar. O exemplo que eu falei, né? Então, vamos trazer um exemplo bem clássico. Vocês conhecem, a grande maioria das pessoas conhecem a história de Harry Potter, escrito lá pela J.K. Rowling. E quando foi feito o roteiro para o primeiro filme, existia um personagem que durante muito tempo ele foi tratado como um vilão do filme, que é o professor Snape, mas o ator que representou esse personagem nem tinha sido lançado ainda os outros livros, mas ele conversou com a escritora, e a escritora já tinha contado para ele já sabia qual seria o final do personagem dele, mesmo sem os outros livros estarem escritos. Então, por quê? Porque ela tinha muito claro quem era o personagem, qual era a importância dele na história, qual era o papel que ele deveria desempenhar e qual era o destino desse personagem. Mesmo antes de escrever os 7 livros. Quando ela escreveu o primeiro, os principais personagens, ela já sabia quem eram, o que faziam, o que deixavam de fazer. Então, se você for escrever uma ficção, se você for escrever uma história baseado, até trazendo inspirações na vida real para a construção dos seus personagens, principalmente se o seu livro ele começa no primeiro volume, ele vai ter volume 2, ele vai ter volume 3, é importante que você tenha muito claro quem é esse personagem, quais são os arcos, quais são as coisas que ele vai fazer, se ele vai ser um herói, se ele vai ser um anti-herói, se ele vai ser uma pessoa que num primeiro momento vai parecer sem importância e daí no decorrer da história ele vai ganhar importância. Como vai ser a narrativa, essa escolha é sua. Mas é importante que tenha esse conhecimento, que tenha isso muito claro. O que vai ser feito, da onde vai, para onde vai. Para que quando você sabe para onde você vai, para onde esse personagem tem que ir, para onde essa história tem que caminhar, é mais difícil de você se perder, é mais difícil de você se enrolar, né? Aí é onde entra a situação de, às vezes, enrolar no meio do caminho. E aí entra o papel da editora, né? Entra o papel da editora, entra o papel da revisão, da edição textual. É onde a gente vai dizer assim, olha, essa parte aqui, ela está um pouco confusa, ou está meio repetitiva, você já falou isso antes. Vamos tentar modificar, e aí entra o papel de quem está trabalhando com você esse livro, de quem está trabalhando esse lado de fazer esse olhar com carinho para o seu livro, o seu leitor beta,
o seu revisor, o seu editor de textos, né? É muito importante, né, o que a Gisele acabou de falar aqui, da mesma forma quando você pensa em estruturar os capítulos e colocar as 3 ideias principais, se você vai trabalhar a história e até mesmo contar a sua história, né? Já teve escritores que entraram em contato com a gente e falaram assim, eu quero contar a história da minha vida, mas num personagem, num estilo de romance. Legal. É muito bacana esse estilo de escrita, só que para que você não se perca na história e não dê rodeios e deixe a história muito prolixa, muito cansativa de ler, muito repetitiva, que você desenhe, sim, a ficha, ou escreva a ficha de cada personagem que vai acontecer ao longo da história. Porque quando você desenha a ficha de cada personagem, sabe de onde ele veio e para onde ele vai, quais são os objetivos, se ele começa um mocinho e termina vilão, ou vice-versa, ou contando cada fase da vida desse personagem, o que acontece? Você consegue, sim, desempenhar com uma maestria muito maior o processo de escrita do seu livro. Então, lembre-se que o planejamento da narrativa ele é prioridade no início do processo da escrita do seu livro. Se você não fizer esse planejamento, o que vai acontecer? Pode acontecer de você se desestimular, porque daí a história ficou tão sem pé nem cabeça, que você vai desistir ou vai deixar para um outro momento e nunca mais coloque a mão nesse livro, ou você vai escrever uma história muito prolixa e muito cansativa e você mesmo não vai gostar, e daí entra aquela questão das crenças emocionais que a gente sempre fala aqui nas nossas lives principalmente, né? Será que as pessoas vão gostar da minha história? Toda boa história, se bem contada, ela merece ser escrita e principalmente lida pela sua audiência. Só que pense você que quando for escrever esse livro, um planejamento ele é fundamental para o sucesso da transformação que esse livro vai trazer para os seus leitores. Se não houver um planejamento, não digo que você não consiga escrever um livro. Tem muita gente que diz assim, mas a história é minha, eu sei contar essa história desse livro. Aí acontece de, às vezes, a história está um pouquinho demasiada, com pontos muito repetitivos ao longo da história, e daí, como muito bem colocado aqui pela Gisele, existem os profissionais, as editoras, né, profissionais de revisão, edição de textos, os leitores críticos, né, que vão ver se a sua mensagem está sendo entregue, o revisor que vai fazer os erros ortográficos e o editor textual que vai fazer com que a sua história ela seja fluida e tranquila de ser lida por seus leitores. O mais importante durante um processo de leitura de escrita de um livro, melhor dizendo, é que você entregue a sua mensagem. E para que essa mensagem ela seja entregue, você precisa, sim, pensar na narrativa da escrita do seu livro, mesmo você dizendo que saiba como fazer, sabe contar a sua história, o planejamento ele é fundamental para que você tenha sucesso. Pessoal, era o recado que a gente tinha para trazer para vocês hoje, né? Essas dicas importantíssimas para desenvolvimento do enredo da sua história. Não deixe de curtir o nosso canal, de compartilhar para quem vocês sabem que tem o desejo de escrever e às vezes não sabe, se sente meio perdido. A gente está sempre trazendo essas dicas importantes para vocês. Curta, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Muito importante também ativar o sininho para que você possa estar aqui com a gente todas as quartas-feiras, sempre às 19 horas, com as lives ao vivo, para que você possa interagir com a gente. E, claro, se esse conteúdo fez total sentido para você, que você curta, compartilhe, comente, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas. Então, pessoal, se você tem o desejo de escrever sua história e não sabe por onde começar, não tem nem ideia de como começar, entre em contato com a gente. Deixe aqui nos comentários, eu quero escrever minha história e gostaria da ajuda de vocês. Gostaria que vocês me auxiliassem nesse processo de escrita e sim, fizesse de uma vez por todas com o objetivo de transformar a história da minha vida ou de me transformar em escritor em um livro. Vem com a gente, a nossa equipe está aqui
com todo o apoio, vai te dar todo o apoio necessário para que você se torne escritor da sua própria história. No mais, eu quero agradecer você que esteve aqui com a gente ao vivo, você que vai assistir essa live gravada. Procure anotar todos os pontos, todas as dicas que a gente traz aqui, porque eu tenho certeza, se você seguir os passos que estamos trazendo todas as quartas-feiras aqui nas lives da Editora NPE, você sim vai ter capacidade e habilidade para escrever a sua história e, claro, se tornar o escritor da própria história. Ficou com alguma dúvida? Deixe aqui embaixo nos comentários e a gente vai ter o maior prazer de responder. Obrigado por ter nos assistido. Deixe seus comentários para a gente responder e esperamos vocês aqui no YouTube novamente na quarta-feira que vem, às 7 horas da noite. É isso aí. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira. Tchau, boa noite, pessoal. Tchau, tchau.